você. Não desanimes. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, tudo que você pediu para Deus já está vindo, creia. Já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo da sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. E tenha calma. Vai passar, creia nisso. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai enxergar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Esses dias Deus te viu chorar. Um canto escondido. Um canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo Para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto. Enxugue essas lágrimas do rosto. E tenha calma. E tenha calma. Ele está dizendo a você, vai passar, creia. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Eu sei que essa luta logo está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança. Não deixe a esperança. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Só não se desespere, pelo
ter de volta o que você perdeu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere. Você vai ter de volta o que você perdeu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, pelo amor de Deus. Só não se desespere, Só não se desespere, pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, que privilégio, meu Pai, é poder iniciar o dia, a semana na Tua presença, considerando a Tua majestade, considerando a Tua autoridade, o Teu poder. Nós reconhecemos o quanto somos pó, o quanto somos cinzas, reconhecemos o quanto carecemos da Tua misericórdia, o quanto carecemos dos Teus cuidados, e aqui nós pedimos, meu Deus, que o Senhor se materialize na vida dessas pessoas de forma concreta, fazendo com que o doente seja curado, com que o cativo seja liberto, fazendo com que essa pessoa seja transformada, tal como o Senhor transformou água em vinho. Nós queremos a cada dia, meu Deus, beber da Tua fonte, nos alimentar da Tua palavra. Nós queremos a cada dia nos parecer mais com o Senhor, queremos refletir, meu Deus, a Tua luz. Oh, meu Pai, venha sobre os Teus filhos, venha sobre os Teus servos e renova a fé de cada um, renova o Teu Espírito dentro de cada uma dessas pessoas, que aconteça nesse dia, meu Deus, uma renovação, um avivamento, meu Pai, uma transformação em todos os âmbitos. Se há alguém doente, que essa pessoa seja curada agora, que ela receba a cura, que ela seja livre, que ela seja liberta. Se há alguém escravo de um problema crônico, de um problema antigo, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja livre de toda aflição, de toda maldição, de toda perturbação. Oh, meu Deus, venha com a Tua luz, venha com o Teu poder, transformar esse homem, transformar essa mulher, que cada um aqui seja cheio da Tua unção, cheio da Tua plenitude, cheio da Tua presença. Vem, meu Deus, e renova os Teus filhos, renova os Teus servos, renova a Tua igreja, de tal maneira, meu Deus, que haja avivamento, que haja salvação. Fale para Deus quais são os milagres que você necessita. Você que tem sofrido, padecido, conte para Ele as suas angústias, as suas dores, as suas aflições. Ele mesmo disse: clama a mim, eu te responderei. Então clame a Ele nesse momento. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança. Você precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. 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 Levante as suas mãos aos céus, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus.
que essas mãos sejam consagradas a Ti, e quando colocadas no alto da cabeça dessa pessoa, que toda influência negativa, que toda perturbação, que toda maldição caia por terra. Se tem um espírito alojado, que ele seja banido. Se tem uma maldição, que ela seja quebrada. Se tem uma doença, que ela vá embora. Se tem uma dor, que ela seja agora destruída, aniquilada, derrotada. Oh, meu Deus, faça uma limpeza desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas. Faça com que haja purificação, libertação na vida dessas pessoas. Nós, meu Deus, não aceitamos crer na Tua palavra e a Tua palavra ficar só no papel. Não, nós não aceitamos crer na Tua grandeza e a Tua grandeza não se materializar. Então faça, meu Deus, acontecer uma limpeza, uma libertação na vida dessas pessoas, em todos os aspectos. Que aconteça agora, hoje, o milagre da cura, o milagre da salvação, do novo nascimento, o milagre da conversão, o milagre da transformação, em o nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça com fé, faça uma pressão com as suas mãos no alto da sua cabeça, e mentaliza os seus problemas, mentaliza a sua aflição, a sua dor, a sua angústia, mentaliza os problemas que você tem vivido, que você tem enfrentado. Oh, meu Deus, faça com que a tua luz, o teu poder penetre desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas. Faça com que o teu poder venha penetrar de maneira que toda influência negativa caia por terra, todo feitiço caia por terra, toda obra satânica caia por terra, toda obra demoníaca caia por terra. Eu ordeno, vício saia da mente dessa pessoa, do familiar dessa pessoa, doença, enfermidade, infecção, saia desse corpo, miséria, pobreza, derrota, fracasso, humilhação, depressão, opressão, toda angústia caia por terra agora. Oh, meu Deus, queima todo o mal que vinha imperando, que vinha predominando, todo o mal que vinha prevalecendo, seja queimado, queimado, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno, saia desse corpo, dessa vida, saia dessa pessoa, toda obra satânica seja agora banida, seja expulsa dessa pessoa. Diga assim: meu Deus, queima agora todo o mal que estiver na minha vida, no meu corpo, nos meus caminhos, seja queimado, queimado, queimado. Diga: diabo, eu não te aceito, eu não te aceito. Maldição, eu não te aceito. Em o nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Em nome de Jesus, diga: sai. Levante as mãos ainda para o céu, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, seja livre. Receba saúde, receba paz, receba vida, receba libertação, receba cura, receba um milagre. Eu determino em nome do Senhor Jesus, que a presença de Deus, que a luz de Deus, que o poder de Deus venha sobre você, que a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua vida. Oh, meu Deus, derrama a tua presença, derrama a tua luz, meu Pai, transformando esse homem, transformando essa mulher, abrindo o entendimento de cada uma dessas pessoas, para que ouçam a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos seguir os teus passos. Então fala conosco, meu Pai, revela o teu querer, revela a tua vontade. Nós queremos ser renovados, nós queremos ser avivados, nós queremos ser revestidos da tua presença, da tua unção. Queremos ser revestidos do teu Espírito, assim como o teu Espírito se renova a cada manhã. Eu te peço, venha renovar a tua presença dentro da gente, venha renovar o teu poder dentro da gente, venha renovar o teu Espírito dentro da gente. Faça, meu Deus, tudo novo na vida desse homem, na vida dessa mulher. Faça tudo novo na vida dessas pessoas, meu Pai,
é o que nós te pedimos, meu Senhor Jesus. Aí onde você está, respire fundo, e pela fé você respira a paz, você respira a presença de Deus. Ele te levanta, Ele te renova, Ele te aviva, Ele te fortalece. Meu Deus, eu peço agora pela nossa família, eu peço pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, que haja salvação na nossa casa, que haja conversão na nossa casa, que haja proteção na nossa casa. Proteja a nossa família, os nossos familiares, proteja os nossos entes queridos. Nós estamos aqui te suplicando, meu Deus, para que haja conversão nessa casa, para que haja salvação nessa casa. Salva a nossa casa, salva a nossa família. Não permita os nossos familiares perderem a salvação. Então que caia sobre eles temor, desejo de orar, de te buscar, de te servir. Sopra sobre eles a tua presença, meu Deus. Nós determinamos, meu Pai, que essa casa seja uma bênção, que essa casa seja transformada, que haja proteção nessa casa, que haja proteção nessa família, meu Senhor Jesus. Você que tem o voto da família, aquela oferta da família, que você durante a semana vai juntando as moedas, vai apresentando a Deus pela sua casa, segura nas suas mãos e fala: meu Deus, salva minha família, salva minha casa, proteja a minha casa, proteja os meus familiares, livra-nos de toda maldição, de toda perturbação, livra-nos dos males físicos, dos males espirituais, livra-nos de todo o mal, meu Senhor. E eu peço, meu Pai, revela o teu querer nessa casa, revela o teu querer nessa família. Eu peço, meu Deus, que haja avivamento, que haja renovação, transformação na vida dessas pessoas, em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Que a tua energia que está aqui nesse momento, meu Deus, possa transformar a vida desse homem, a vida dessa mulher. Se alguém entrou aqui sofrendo, que essa pessoa seja livre. Se alguém entrou aqui doente, que seja curado. Se alguém entrou aqui perdido, meu Deus, que seja salvo, que seja transformado. É o que nós determinamos. Diga: Senhor Jesus, com mais fé: Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda com as mãos erguidas, com seus votos, dízimos, segure nas suas mãos todos os seus votos, compromissos com Deus, tudo aquilo que simboliza a sua fidelidade. Eu peço, meu Deus, abra as janelas dos céus para os dizimistas, abra as janelas dos céus para os fiéis da sua casa. Está escrito outra vez: vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que te serve e o que não te serve. Eu tenho aqui nas minhas mãos o memorial dos dizimistas, essa caderneta que nós temos colocado aqui o nome dos dizimistas, o nome daqueles que têm um voto, um pacto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. E eu apresento ao Senhor, meu Deus, cada pessoa que tem esse compromisso, que tem esse pacto aqui nesse altar. Eu determino agora que as portas abram, que as janelas dos céus sejam abertas, que as bênçãos sem medida sejam derramadas. Eu determino agora, meu Deus, que o devorador seja amarrado, que o espírito da miséria seja amarrado, que cada pessoa aqui seja coluna na tua obra, que a causa saia, que o contrato seja assinado, que oportunidades venham para essas pessoas, que essa pessoa receba sabedoria para aprender e para empreender, sabedoria para negociar, para renegociar, que essa pessoa alcance as tuas promessas, alcance a tua grandeza, ó poderoso de Israel. Prospera, honra cada uma dessas pessoas, faça, meu Deus, acontecer
o milagre na vida dessas pessoas, que o espírito da miséria seja destruído, que o espírito da pobreza seja destruído, que o espírito de fracasso, de vergonha, de humilhação, que ele caia por terra, e que cada dizimista, cada pessoa que tem te honrado, que tem crido na tua palavra, que tem confiado no Senhor, que ela faça a diferença, meu Deus, que ela tenha uma vida diferenciada, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Diga assim: meu Deus, eu tenho esse voto de ser dizimista, fiel nesse altar do Hospital da Alma, e pela minha fidelidade, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Pela minha fidelidade, eu quero outra vez a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém, amém. Você que tem esse voto, esse compromisso de ser fiel nesse altar, você que já tem naturalmente o seu nome aqui nessa caderneta que nós estamos chamando de memorial do dizimista, com certeza você vai ser coluna na obra dele. Você que já é coluna vai continuar crescendo e desenvolvendo. Você que ainda não é, será. Porque cada pessoa que tem um nome, cada pessoa que tem esse voto, pode ter certeza que você verá outra vez a diferença entre quem serve e quem não serve, entre quem obedece e quem não obedece à palavra de Deus. Então você que está honrando a Deus, sendo fiel a Deus, você vai colocar aqui no alforje seus votos, dízimos, compromissos. Você que tem um saquetelzinho da família, você vai derramar suas moedas aqui, mas o saquetel continua com você. Então, todos que estão honrando a Deus, que estão sendo fiéis a Deus, pega aí nas suas mãos os seus votos, traga aqui na frente. Se você está aí virtualmente, né? Nós vamos colocar as contas da igreja aí na tela, e Deus vendo a sua fidelidade, o seu temor, Deus vendo a sua semeadura, com certeza a colheita vai chegar, com certeza a resposta vai chegar, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. O altar não toma, o altar devolve multiplicado. Então, quem tem compromissos, votos, propósitos com Deus, traga aqui na frente, ou você que está aí virtualmente, você vai fazer aí a sua transferência, o Pix para as contas da igreja, e Deus vendo a sua fidelidade, Ele vai te honrar, Ele vai lhe abençoar, de maneira que você vai se tornar coluna na obra dEle. Coluna. Se você tem o propósito do saquetel da família, cada moeda que chega nas suas mãos de troco, você apresenta a Deus em favor da sua casa. É Deus te lembrando de orar pela sua família. É Deus te lembrando de orar pelos seus familiares. E aquele que não busca pelos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. É o que diz a Bíblia. É pior do que o descrente. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. Então você deixa aí um pedacinho de pão, um cálice de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E aí daqui a pouco nós vamos consagrar e vamos nos assentar à mesa com o nosso Pai. Abra a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta aí, você que tem aí a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Deixa aí, Atos capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 1 em diante, é o que nós vamos ter como ponto de partida da nossa mensagem de hoje. O apóstolo, a gente sabe que o Lucas, né? O Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E aí no versículo 1 em diante, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar.
Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você deveria grifar a palavrinha fazer e ensinar. Porque tem muita gente querendo ensinar sem que tenha feito. Para eu ensinar, eu tenho que fazer. Eu vou pregar o que eu vivo, não o que eu acho e nem vivi. Uma coisa é você ensinar o que você faz. E outra coisa é você ensinar o que você nem faz. São só palavras ao vento. Ensinar o que você não faz são só informações. Jesus começou a fazer e a ensinar. A melhor maneira de ensinar é fazendo. Porque se você nem falar nada, mas você está fazendo, você já está ensinando. E aí a pergunta é, o que nós temos ensinado? O que você está ensinando para os seus filhos? O que eles estão vendo você fazer? O que eles estão vendo você fazer? Um exemplo, o pai fuma e ele fala para o filho, você não deve fumar. Mas o pai fuma, mas ele fala, você não deve fumar, não presta. Mas o pai fuma, ele está ensinando que o fumar é ruim. Ele está ensinando, mas ele não está mostrando através do seu exemplo. Mais cedo ou mais tarde, se esse filho não conhecer a Deus, ele também vai fumar. Ele vai seguir o exemplo. Então, uma coisa é você ensinar o que você faz, e outra coisa é você ensinar o que você não faz. Cada um precisa se autoavaliar. Porque você que tem filho, pelo menos, principalmente quem tem filho, a todo instante o seu filho ou os seus filhos estão olhando para você. Estão olhando e vendo as suas ações, reações, atitudes, vendo o que você fala, o que você pensa e depois fala. E aí não adianta depois você querer repreender de uma coisa que você não faz. E isso aqui já dava para a gente pregar bastante coisa. Mas vamos ler. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu estou, às vezes, repetindo uma frase, porque é para você gravar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, essa pessoa recebe o quê? Poder. Poder para quê, hein? Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo,
Ela é batizada com o Espírito Santo para quê? Para qual finalidade? Só para falar em línguas estranhas? Só para ficar dando aleluia? Ela é batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, para qual objetivo? Simplesmente para ela dizer que tem o Espírito Santo? Aqui ele está dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, esse alguém recebe poder. Recebe o quê? Poder. Ao descer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então Jesus está às portas, já está aí na esquina, está voltando para buscar a igreja, para buscar aqueles que tomaram a decisão de abandonar o pecado, de abandonar o que é ilícito, de abandonar a vida errada e assumiram Jesus como seu Senhor e Salvador. Esses vão ser salvos, vão ascender aos céus também. Aqueles que tiveram a oportunidade e não aproveitaram, infelizmente vão perder a eternidade. Aqueles que puderam, que ouviram, mas não acreditaram, que ouviram, mas não deram crédito, que ouviram, mas não se entregaram, não se renderam a Ele, amanhã não terão como dizer que não sabiam, que não foram avisados, porque o nosso Deus, que é amor, Ele também é justiça. E aqueles que tomaram a decisão de se render a Ele, de se entregar a Ele, com certeza vão desfrutar de uma eternidade celestial. A nossa pergunta seria: se Jesus voltar agora, você tem certeza da salvação? Se você morre agora, ou se Jesus volta agora, você tem certeza da salvação? O que te dá certeza da salvação? Alguém disse assim: ô bispo, como saber se eu estou salvo? Se você tem desejo de salvar, você está salvo. Se você, claro, você não está vivendo no pecado, você abandonou o que é ilícito, você abandonou a vida errada, está andando com Jesus, e você não tem nenhuma compaixão pelo seu próximo, você não tem desejo de salvar, você não tem desejo de levar salvação, honestamente você não está salvo. Porque uma pessoa salva, ela quer salvar. Uma pessoa curada, que sabe o poder da cura, ela quer que outros também sejam curados. Ela vai falar que tem cura. Ela vai transmitir o que ela recebeu. Ela vai ensinar o que ela recebeu. Ela vai passar para os demais o que ela recebeu. Ela não vai conseguir ficar calada, sabendo que outras pessoas estão, ou que aquela pessoa que chegou até ela sofrendo, padecendo, está indo para o inferno, e ela tem o caminho da salvação, ela tem como mostrar a placa, né, indicando assim: ó, é para cá o reino de Deus, é para cá a salvação. Ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar calada, uma vez que ela já recebeu essa salvação. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, a minha vontade era de sair correndo na rua, batendo de porta em porta, chacoalhando as pessoas e avisando as pessoas que Jesus salva, que a presença dele é gloriosa, que o Espírito dele é extraordinário e que ela precisa receber, ela precisa ter essa experiência com ele, ela precisa ter essa experiência. E claro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, qualquer pessoa que ela conversa, que ela vai conversar e que essa pessoa vai contar um problema, ela não consegue ficar calada sem falar de Jesus, ela vai dizer o que Deus pode fazer. Se essa pessoa vai se converter ou não, são outros 500. Diminui um pouco, pelo menos aqui agora o meu retorno, por favor. Se essa pessoa vai se converter ou não, são outros 500.
Então, o salvo, ele tem desejo de salvar. A pessoa que podemos falar é egocêntrica, ou seja, ela só vive para si, egoísta, é só para o umbigo dela, é aquela pessoa que ela quer receber, ela quer alcançar, ela quer se beneficiar, mas ela tem dificuldade de repartir. Ela tem dificuldade de dividir isso com outras pessoas, porque ela é egoísta, egocêntrica, ela quer só para si. Então é bem provável que essa pessoa pode até ter algumas bênçãos, porque manifestou a fé, e a fé produz milagres, mas ainda não esteja salva, ainda não esteja cheia do poder de Deus. E aí ela corre o risco de, com testemunho, ir para o inferno. Se você bater lá no inferno agora, o que tem de crente lá com testemunho, mas está no inferno. O que tem de crente que conquistou, que venceu, que alcançou milagres, mas os milagres alcançados não fez ela permanecer numa conduta ilibada com Deus. Embora tenha tido experiência com Deus, embora tenha tido visto o poder de Deus na cura, na libertação, na prosperidade, mas não permaneceu com o Senhor Jesus. E hoje está no inferno. Ah, mas foi crente, tinha testemunho, teve experiência. Sim, você manifestou a fé, você usou a fé, você vai alcançar milagres. Você manifestou a fé, você vai receber milagres. E o receber milagres não quer dizer que você está salvo. O alcançar milagres não quer dizer que você está convertido. O alcançar milagres, quantos que alcançaram milagres na caravana de Jesus? Quantos que caminhando com Jesus, que na caravana de Jesus foram curados, foram libertos, foram transformados, mas não foram salvos. Não foram salvos, porque pegaram o milagre, colocaram no bolso e só foram embora. Mas não tiveram disposição para seguir Jesus. Não tiveram disposição para andar com Jesus. Hoje, pelo advento das redes sociais, as pessoas seguem todo mundo ela segue. Ela ouve fulano, beltrano, cicrano, todo mundo ela está seguindo. Mas a pergunta é, você segue Jesus? Será que você está seguindo Jesus? Será que você está ouvindo Jesus? Será que você está se submetendo a Jesus? Ao autor e consumador da fé? Porque os modus operandi são os mesmos, a palavra é a mesma, a promessa é a mesma. O que era pecado há 100 anos continua sendo pecado hoje. O que era pecado há 500 anos continua sendo pecado hoje. A palavra não muda, é a mesma. A promessa é a mesma. Será que hoje nós, que estamos no lugar de Abraão, de Moisés, porque eles já passaram, a palavra não passa, mas o tempo passa, a terra passa. Hoje somos nós. Como nós estamos vivendo o que está escrito? Se é que estamos vivendo. Como nós estamos dando importância ao que está escrito. Jesus disse para os discípulos, e Jesus já estava ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado, e a Bíblia aqui em Atos 1 diz que depois de ressuscitado, ele ainda ficou mais ou menos 40 dias. E Jesus pregou para eles dizendo, não saia de Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não muito depois dos dias que Jesus se ausentasse, ou seja, que Jesus fosse assunto aos céus, que Jesus fosse levado aos céus, eles iriam receber o Espírito Santo. E de fato foi. Aí você vai ver, se você for no livro de Atos, capítulo 2, pelo menos na versão minha atualizada, diz assim, a descida do Espírito Santo. Não muito depois daqueles dias, eles estavam reunidos, no dia de Pentecostes, e um vento encheu a casa e foram batizados com o Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo, foram revestidos do Espírito Santo. E aí a minha pergunta para você que já abandonou o pecado, você que já assumiu Jesus, você que já decidiu seguir Jesus, você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi selado com o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Porque se você ainda não tem, você precisa se
concentrar em receber o Espírito Santo mais do que qualquer outro milagre, mais do que a cura, mais do que qualquer outra bênção. Você tem que se concentrar em receber. O que é o Espírito Santo? É Deus morando em você. É Deus habitando em você. Ora, se Ele toma o meu ser, se Ele habita em mim, então eu vou pensar como Ele, eu vou ver como Ele, eu vou enxergar como Ele, eu vou suportar as lutas como Ele, eu vou vencer os obstáculos, eu vou vencer as dificuldades, as aflições, porque Ele é força em mim, Ele é poder em mim. Poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, poder para permanecer até a volta dEle. Eu recebo poder para suportar as lutas, eu recebo poder para vencer as lutas, eu recebo poder para estar blindado contra as investidas do diabo. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu recebo poder para que não tenha eu medo da inveja, medo do feitiço, medo da praga, medo daquilo que vem do diabo, do inferno. Quantas pessoas que conhecem a palavra, mas ainda não conhecem o Deus da palavra? Quantas pessoas que acumulam tempo de Bíblia ou de igreja, mas ainda não foram seladas com o Espírito Santo, ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, ainda não receberam essa experiência de Deus vir morar em você, Deus vir habitar em você. E aí entra uma outra vertente que nós chamamos de espírito enganador. O diabo se disfarça de anjo de luz. O diabo nunca vai aparecer para você e falar: eu sou o Satanás e quero que você faça a minha vontade. O diabo vai aparecer como se fosse um anjo, como se fosse Deus falando com uma voz suave, para tentar te desviar da promessa, para tentar te desviar do propósito, para tentar te desviar da salvação, da eternidade. Uma pessoa que nasceu de Deus, que recebeu o Espírito de Deus, que recebeu o Espírito Santo, ela passa a ter a mente de Cristo. Aí eu já vi pessoas dizer que é cheia do Espírito Santo, mas cheia de mágoa. Não pode o Espírito Santo habitar junto com a mágoa, não divide o mesmo corpo. Aí a gente vê uma pessoa dizendo que é cheia do Espírito Santo, porque um pastor teve uma revelação e virou para ela e diz: você está cheio do Espírito Santo. Mas essa mesma pessoa é cheia de ódio, é cheia de vícios, é cheia de mágoa, de ressentimento. Então não tem o Espírito Santo. Eu tenho que ser honesto com você. Você não pode se enganar ou se permitir enganar. O Espírito Santo, quando vem, você recebe poder, você recebe a força do próprio Deus. O Espírito de Deus é que vai te dar clareza, é que vai te ensinar no que fazer, no que não fazer, é que vai te ensinar no que é verdade e no que não é verdade. O Espírito Santo te guiará a toda verdade. É o próprio Espírito Santo que te instrui, que te orienta. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não somos movidos pela emoção. Nós não somos levados por emoção. Não é emoção, é o que diz a palavra, é o que diz a promessa. Aí o outro vai falar em línguas estranhas: oh, aleluia, aleluia, ele canta lá para si, não sei o que lá mais. Aí ele vai falar em línguas estranhas. Eu já vi pessoas chegar ao cúmulo do absurdo de falar assim: ó, escreve aí. Aí eu vou repetir: samambaia, samambaia. Isso aí é línguas estranhas, tá? Aí você decora e aí você vai falar na língua dos anjos. Isso aí é o Espírito Santo. E a pessoa, ela fala lá o samambaia, samambaia dela na hora do aleluia. Só que a mente dela é a mesma, a cabeça dela é a mesma, não mudou dentro. Não mudou. Ela é a mesma pessoa. E uma pessoa, quando recebe o Espírito Santo, à medida que ela vai adorando, que ela vai louvando, e pode vir o falar em línguas estranhas, que não é você entrar em êxtase, não é você sair de órbita, não é você cair no chão. O Espírito Santo não derruba, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo
né? Não faz você sair do corpo, não é? Para que ele entre. Não tem nada disso, é consciência. E à medida que você vai adorando, que você vai louvando, fazendo uma declaração de amor, Deus, eu te amo, eu te adoro, vão faltar palavras, você vai transbordar de alegria, gozo, e aí quando você menos esperar, você está falando em línguas estranhas, e isso vamos colocar o ápice da glória de Deus dentro de você, da presença dEle, mas isso foi de forma natural e não forçada. Uma coisa é você se esforçar para receber o Espírito Santo, outra coisa é você forçar. À medida que você vai adorando, que você vai louvando, que você vai buscando, Ele vai te lavando, Ele vai te enchendo. É como se eu pegasse essa caneca aqui e eu fosse derramando a água, derramando, e vai enchendo a caneca, e aí quando começa a transbordar, é Deus te enchendo da presença dEle. Você vai transbordar de gozo, de alegria, de paz. É a presença dEle transbordando, é o Espírito dEle te envolvendo. Mas para que Ele dá o Espírito dEle? Ele só dá o Espírito dEle para um fim proveitoso. Quando você deseja ser usada por Ele, quando você diz, ó Deus, pode fazer de mim instrumento nas tuas mãos, Ele vai te encher do Espírito dEle para que você, salvo, tenha desejo de salvar. Para que você liberto tenha desejo de libertar, para que você curado tenha desejo de curar, para que você, cheio da presença dEle, possa falar dEle para aqueles que estão perdidos, desesperados, angustiados, para aqueles que estão afundando. Mas o bispo, se eu falar e essas pessoas não quiserem aceitar, são outros 500. Mas você está fazendo o papel do servo de Deus, do batizado com o Espírito Santo. E aí ele diz que para receber o Espírito Santo, eles não podiam sair de Jerusalém. Eles não podiam se ausentar de Jerusalém, eles não podiam sair, eles tinham que permanecer até receber o milagre, até receber o batismo. Porque agora, recebendo o batismo com o Espírito Santo, agora você pode ir, porque onde você for, onde você pisar, os seus pés, é Deus com você. Eu fui curado dos vícios, Uma pessoa que não é curada dos vícios, mas uma pessoa que fica numa clínica e aprende os 12 passos, aprende a dizer, eu sou um adicto em recuperação, estou limpo há 6 meses só por isso, ela recebe também uma instrução. Ela não está curada, ela está longe do vício, está longe da droga, a vontade continua, o desejo continua, ela aprendeu a reprimir a vontade, ela recebe uma instrução dizendo, você não pode ter a memória retrógrada, você não pode lembrar de quando você usava, porque aí você vai voltar a usar. Você não pode passar no lugar que você usava droga, porque a memória vai fazer você lembrar, vai ser um gatilho, e você vai ter vontade e você vai usar a droga. Então, uma pessoa que não foi curada do vício, ela tem que viver enclausurada dentro de uma casa, ela não pode ter vida social, ela não pode ter convívio com ninguém, porque se tiver um gatilho, ela vai voltar a usar droga. Aí eu fui curado dos vícios, dentre os vícios, o crack. E daí a pouco, estou eu lá na Cracolândia, evangelizando, estou eu lá na Cracolândia, determinando, e na hora lá as pessoas sentindo nojo do vício. Alguém podia dizer assim, não, mas se ele for lá na Cracolândia, as pessoas fumando o crack, ele vai ter a memória retrógrada, ele vai voltar a usar. Eu fui curado do vício. Aí a pessoa chega aqui viciada, eu digo, você tem crack? Tenho, pega aí o crack, sente o cheiro do crack. E alguém podia falar, não, mas se ele que já foi viciado, ele tiver o contato com alguém que tem o crack, pegar no cachimbo, sentir o cheiro, ele vai voltar a usar a droga. Eu estou curado há 30 anos, sem vontade, sem desejo, sem recaída. Trabalho com pessoas, e se todo dia vir gente com vício, todo dia eu vou estar mexendo com pessoas no vício, tocando no vício, mas eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Por quê? Porque eu fui curado. Eu fui liberto. O poder de Deus que entrou em mim me mudou, não me melhorou, não, me mudou no outro homem, me transformou numa outra pessoa. Eu não preciso ficar cuidando, não, eu não posso lembrar do crack, porque eu vou ter vontade do crack. Eu não posso ficar lembrando do vício, porque vai ter um gatilho. Não! Então não fui liberto, porque se isso está acontecendo, eu não fui liberto. Se isso está acontecendo, Jesus não entrou. Então, cada um precisa ter
uma fé madura, consciente, porque se você é aquela pessoa que estava se auto-enganando, e você ouve isso, você vai parar e vai refletir, vai falar, peraí, então quer dizer que está faltando eu ser batizado com o Espírito Santo. Peraí, está faltando então eu ser liberto. Eu estava achando que estava e ainda não sou. Está faltando eu ser transformado. Eu estava achando que era e eu ainda não sou. Então eu vou correr para que seja. Ainda dá tempo. Dá tempo de você sair do próprio engano. Se você estava se auto-enganando, dá tempo de você se livrar disso. Dá tempo de você se converter. Dá tempo de você nascer de novo. Dá tempo de você receber o poder do Espírito Santo. O permanecer em Jerusalém é Jesus falando assim, ó, permaneça na minha palavra. Permaneça obedecendo, permaneça confiando, até que você receba o Espírito Santo. Por quê? Porque depois que você receber o Espírito Santo, é aí que você vai permanecer até o fim. Se você permanecer me seguindo, me servindo, me ouvindo, se você permanecer sendo fiel até receber o Espírito Santo, aí você recebendo o Espírito Santo, aí lacrou, é ou não é? Aí já está, aí assinou embaixo, aí fechou o caixão, como diz o outro, fechou. Aí pode vir, pode usar droga na tua frente que você não vai ter vontade, você vai ter raiva da droga. Aí pode o diabo tentar falar, sugerir, sugestionar, que você vai continuar guardando o coração, guardando a fé, guardando a sua fidelidade. Por quê? Porque você agora tem Deus te guiando, tem Deus te instruindo, tem Deus te dirigindo. Aí você era uma pessoa complexada, hoje não é mais. Traumatizada, hoje não é mais. Você era uma pessoa que vivia preocupada com os achismos dos outros, e hoje você está mais preocupado com o que Deus está pensando, não com o que os outros estão pensando, porque você se importa em agradá-lo. Então, quando ele disse para não sair de Jerusalém, é Deus falando assim, permaneça. Tem coisas que não vão mudar no estalo de dedo, mas aquelas lutas, ou aqueles problemas, ou aquelas dificuldades que você está enfrentando, Deus, Ele está te preparando, ou te amadurecendo, te dando condições de você crescer por dentro. Quando você esmaga a uva, você vai tirar da uva o que ela tem de melhor, o vinho. Quando você esmaga a azeitona, você tem que esmagar. Você vai tirar dela o que ela tem de melhor, o azeite. E tem horas que Deus também vai permitir a gente ser esmagado, mas não é para o nosso mal, não. É para que a gente descubra o que há de melhor. Para que você tire força da fraqueza. Para que você tenha imunidade. Para que você se torne forte para vencer as lutas que virão. Já estão vindo, mas virão outras mais. E aquele que nasce de Deus, está escrito, vence o mundo. O nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Uma coisa é você vencer no mundo, e outra coisa é você vencer o mundo. Tem gente que venceu no mundo, mas não venceu o mundo. Tem gente que venceu no mundo, venceu como empresário, venceu como artista, venceu como uma pessoa de sucesso financeiro, venceu no mundo, mas não venceu o mundo. E o que venceu no mundo vai durar quantos anos? 30, 40, 50, 70, 90 anos. Não vai passar muito do que isso, muito disso. Se passar, é enfado, é canseira. Venceu no mundo, mas não venceu o mundo. Eu tenho que vencer o mundo. Eu tenho que vencer o pecado, eu tenho que vencer a carne, eu tenho que vencer a vida ilícita para que eu esteja com Jesus por todo sempre, para todo sempre. Aí no domingo da ressurreição, logo no domingo da ressurreição, a Bíblia vai falar de 2 discípulos. Não fala o nome dos dois, fala o nome de um só, do Cleópatas. Os 2 estão saindo de Jerusalém. No dia da ressurreição, meu Deus do céu, Jesus ressuscita no domingo de manhã. Quando é domingo, depois do almoço para a tardezinha, estão os 2 discípulos saindo de Jerusalém e indo para Emaús, 60 estádios de Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém. Você sabe que
nos dias atuais, né, segundo a ciência, a doença que mais está matando pessoas tem sido o sedentarismo. O sedentarismo, porque tudo hoje é muito mais prático e muito mais fácil. Antigamente era tudo mais difícil e tinha que ser tudo manual, então não tinha tempo para sedentarismo. Para você cozinhar, você tinha que fazer o quê? Antigamente, no tempo da vovó, tinha que fazer o quê para cozinhar? Tinha gás? Não tinha o fogão a gás. Aí eu tinha que cortar a árvore, não é pegar a lenha, não, eu tinha que arrumar a lenha primeiro. Eu tinha que cortar a árvore, pegar a lenha, levar para o fogão, colocar lá no fogo. Eu tinha que para ter o arroz, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pilar o arroz, não é? Porque o arroz vem com casca, se você não sabe disso, nunca morou na roça, como eu já morei, você tinha que pilar o arroz, tirar a casca dele, peneirar, jogar para o céu, para a palha sair. Aí você tinha que ir lá colocar o arroz, você tinha que ter plantado a cebola, você tinha que ter plantado o pimentão, você tinha que ir lá arrancar ele para poder fazer o tempero. Misericórdia. Você tinha que fazer tudo manual. Então não tinha sedentarismo. Tinha sedentarismo? Não tinha. Na época de Jesus, segundo alguns estudos, a média que ele andava por dia, do que está escrito, era de 30 a 35 quilômetros por dia. 30 a 35 quilômetros. Então, tudo indica que ele tinha um corpo fitness. Tudo indica que ele era, com os seus discípulos, saudável, porque caminhava muito, mas muito. Saía de um lugar, de Jerusalém, para Cesareia, 115 quilômetros. 2 dias estava lá, 3 dias estava lá. Depois voltava para Jerusalém. E alguns estudos ainda dizem que, mais ou menos, só no que está registrado, Jesus andou em 3 anos e meio, mais ou menos 5.000 e poucos quilômetros. Aqui, na saída de Jerusalém para Emaús, eles andaram 11 quilômetros. 11 quilômetros, no mesmo dia. E chegaram à tardezinha, chegaram já no comecinho da noite, porque a Bíblia faz questão de dizer que quando eles chegaram em Emaús, que os 2 discípulos chamam Jesus para entrar, e aí no partir do pão que cai as escamas dos olhos, é aí que eles vão reconhecer que era Jesus. E aí Jesus já tinha desaparecido. Mas a conversa no caminho de Emaús, era que o Jesus que chegou diante deles, eles não reconheceram, e Jesus perguntou para eles assim: por que vocês estão assim tão preocupados? Preocupados com o quê? E eles falaram: você não sabia não? Não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus pergunta: quais? Quais dos últimos acontecimentos? Não, você não viu falar de Jesus? Que ele falou que hoje ia ressuscitar e até agora nada aconteceu? E é Jesus que está conversando com eles, mas eles não o reconhecem. Quando você sai do propósito, você não consegue ver Jesus. Você não consegue reconhecer Jesus. Toda vez que você sair do propósito, você não vai conseguir reconhecer Jesus, mesmo Jesus falando com você, mesmo Jesus aparecendo para você. E quando eu falo do sedentarismo, é porque hoje, por todas as facilidades que nós temos, o que está matando as pessoas é o sedentarismo. E hoje, toda a facilidade que nós temos com a palavra, com a Bíblia escrita, com a Bíblia no celular, em todos os lugares você consegue ouvir, você consegue saber sobre Jesus. E mesmo assim, hoje, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Com tudo na mão, hoje, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Estão sedentárias de Jesus. Estão morrendo sem conhecer Jesus, mesmo tendo Jesus a todo instante nos seus pés, a todo instante na tua mão, a todo instante na tua cara, você não consegue enxergar Jesus. Você não consegue ver Jesus. Você não consegue se alimentar de Jesus. Jesus anda 11 quilômetros com eles, eles não reconhecem Jesus. Quando Jesus parte o pão, no partir do pão, eles acordam, e aí que eles vão falar: caramba, era Jesus. Tanto é que ardia o nosso coração enquanto ele falava. Ardia, mas eles não reconheciam que era Jesus. Às vezes você ouve uma pregação, a palavra, você ouve a mensagem da fé, o coração arde, mas você não consegue reconhecer que é Jesus.
Você não consegue ver que é Ele falando contigo. Se Ele falou para não sair de Jerusalém, não saia. Não saia do propósito, não saia da palavra, não saia da presença, não se afaste dEle. Não saia de Jerusalém, é você não sair do propósito. É você sempre se perguntar o que diz a palavra. O que diz a palavra? Não se iluda com esse mundo. Não se iluda. Se você tem o Espírito de Deus, você tem Jesus com você. Se você não tem o Espírito de Deus, corra para ter. Agora, na hora da oração, é o momento de você se concentrar, é o momento de você orar, louvar, adorar de todo o coração. E se Ele vê que há esse desejo, você pode ter certeza que Ele vai te batizar, Ele vai fazer morada em você, Ele vai habitar em você. E você, repito, cheio do Espírito Santo, você passa a ter a sabedoria dEle. Você passa a ter sabedoria para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Você cheio da sabedoria de Deus, da presença dEle, você tem esse poder de permanecer com Ele, apesar das propostas do diabo, porque o diabo faz propostas. O diabo faz proposta. Você que tem filhos, ou você que é adolescente, o diabo vem te apresentando propostas, colorido desse mundo, que vão te levar para o inferno, que vão te apresentar o inferno, você pode ter certeza. E aí cabe a você ter uma opinião bem definida. Não quero, não vou. Eu prefiro permanecer com o que diz a palavra, guardar o coração, guardar a fé. Eu prefiro orar, buscar em Deus, para amanhã, quando for me casar, ter uma pessoa que tem a mesma fé, que tem a mesma ideia, que tem o mesmo pensamento, para eu não perder tempo, ter que ficar tendo que orar para converter uma pessoa que eu podia já ter casado com uma pessoa de Deus. Eu podia já ter me juntado, casado, conhecido, namorado e me casar com uma pessoa que tem o mesmo espírito, que tem a mesma visão, Então tem aqueles que podem começar bem. Para que você vai começar mal? Você pode começar certo, para que você vai começar errado? Ô bispo, mas eu que já casei com uma pessoa que não tem nada a ver com a fé, agora você ora para Deus converter, ora para Deus transformar, ora para ela conhecer a Deus. É simples. Mas você que pode começar certo, para que começar errado? Você que tem o Espírito de Deus, você tem essa opinião bem definida em tudo. Bem definida em tudo, conforme diz as Escrituras. Daqui a pouco, no final da reunião, nós vamos consagrar. Vou falar assim, tem a peça de roupa do familiar, apresenta a Deus. Ó Deus, consagra. Quando ele vestir, que ele seja liberto. Consagra a água aí. Quando você beber da água consagrada, vai ser curado. Quando você beber da água, vai servir como ponto de contato. Mas o milagre, a salvação, a transformação, independe da água, independe da peça de roupa. Deus pode usar coisas para libertar, para salvar, para libertar, para curar. Mas para salvar, é só o poder dele entrando. Só ele pode fazer isso. Ele usava a peça de roupa de Paulo, levava o doente, era curado. Endemoniado, era liberto. Era liberto, mas salvo não. Para ser salvo, ele tinha que se converter. Ele tinha que se entregar. Ele passou lama nos olhos do cego, mandou o cego se lavar. O cego se lavou e voltou vendo. Mas salvo, para ser salvo, ele tinha que se entregar, ele tinha que servir a Jesus. Eu consagro a água, você joga a água na tua casa, daqui a pouco você vai ter que lavar a casa de novo. Eu consagro a água, você joga na tua casa. Jogou lá, consagrou a casa, não está consagrada? Está abençoada, está ou não está? Mas daqui a pouco você vai varrer, você vai passar pano, você vai lavar a casa, e a água que você jogou lá, ela vai estar lá? Vai evaporar. Sim ou não? Mas se o poder de Deus não ficar ali, a presença dele não ficar ali, o que adiantou a água lá? A água evaporou. Mas para o poder de Deus ficar lá, você tem que estar consagrado. É você que tem que se consagrar. É você que tem que nascer de novo. Porque se eu nascer de novo, onde eu for, quem está lá? Jesus. Quem está lá? Jesus. Porque eu tenho o Espírito dele. Eu tenho a presença dele.
Mas se você não tiver o Espírito dele, ele não está lá. Você pode botar água, e você vai precisar de um caminhão de água, todo dia, jogando a água, quando você podia ser a água viva. Amém? Então a oração que a gente vai fazer agora não é para você ficar aí parado olhando para o teto. Não, é para você orar. É para você pedir perdão, se arrepender, abandonar o pecado, assumir Jesus. Jesus está, em resumo hoje, Jesus está dizendo assim para a gente: não saia de Jerusalém, não se afaste, não faça do teu jeito, faça conforme diz as Escrituras. Não inventa. Jesus está falando, não inventa. Não inventa não. Segue o arroz e o feijão aqui que dá certo. Obedeça, anda comigo, seja fiel, permaneça em Jerusalém, permaneça. Permaneça que vai dar certo. Permaneça que Ele vai vir sobre você. Suporta, aguenta. Você recebe o Espírito dele, você recebe poder, você recebe sabedoria, você recebe força. Então você vai aguentar, você vai suportar, você vai vencer. Pode vir o inferno que for contra você, você vai ter condições de vencer. Amém? Então não saia de Jerusalém, não saia do propósito, não saia da presença de Deus, não se afaste, não se iluda com esse mundo, porque isso tudo passa, isso tudo fica, tudo passa, tudo fica. Faça desse lugar que você está o seu momento íntimo com Deus. Cada um tem que fazer a sua oração particular. Esse é o momento que cada um tem que fazer a sua oração. É você que tem que se arrepender, é você que tem que pedir perdão, é você que tem que se afastar do que não presta. E aí, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, pedindo a Ele que, assim como abriu os olhos dos discípulos lá no caminho de Emaús, que Ele abra os nossos olhos também. Ó Deus, não me deixa se afastar, não. Não me deixa me distanciar do Senhor, não. Eu quero a cada dia me aproximar mais do Senhor. A cada dia eu quero me alimentar mais do Senhor. Eu quero beber mais da Tua presença. Você vê que Ele é tão misericordioso, que Ele foi caminhar 11 quilômetros para não perder 2 discípulos. Jesus não quer perder nenhum de nós. Nenhum. Todos nós, para Ele, foi comprado por um preço altíssimo, que foi o sacrifício da cruz. Ele nos comprou por um preço altíssimo, que foi o sangue da cruz. Não tem uma única pessoa que Jesus não queira salvar. Não tem uma única pessoa. Até aquela pessoa que você não gosta dela, Jesus quer salvar. Teve alguém aí que lembrou, veio na sua mente, quem que você não gosta? Jesus quer salvar. Se ela se arrepender, Jesus perdoa. Porque Jesus não tem problema com ela. Quem tem problema com ela é você. Jesus não é gente, Ele não pensa como gente. Ele não pensa como homem. Você quer o bem só de quem te faz bem, é ou não é? Jesus, Ele quer salvar todos aqueles que se voltarem para Ele. Então, Jesus não tem problema com essa pessoa que você aí não gosta. Ele quer salvar. Basta essa pessoa se tornar para Ele. Então, você que não tem a ceia, as obreiras vão passar, vão te dar o cálicezinho com o pãozinho, e aí na hora nós vamos consagrar e vou pedir para você comer e beber, simbolizando o sacrifício da cruz. Jesus morreu por nós, para nos salvar. E você que está virtualmente, você prepara aí um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, para que você possa participar também. E hoje, Jesus está falando para a gente, não saia de Jerusalém. E se você saiu, se afastou, Jesus está dizendo, volte. Porque o que aconteceu com os 2 discípulos? Quando eles comeram do pão, que os olhos abriram e eles caíram em si, reconhecendo que era Jesus, o que eles fizeram? Imediatamente, eles voltam 11 quilômetros caminhando para Jerusalém de novo. Eles voltaram para Jerusalém. Eles não saíram, voltaram. Eles tinham saído, eles voltaram. Então, se você saiu, volta. Volta. Volta que tem salvação para você. Você se afastou, volta. Você errou,
você pecou, se arrependa e abandone o pecado. Faça isso. Ao invés de você ficar chorando, murmurando, se vitimizando, se arrependa e abandone o pecado, que Jesus te perdoa. Jesus te lava. Na cruz, quando não tinha mais sangue, Jesus derramou sangue, foi ou não foi? Enfiaram uma lança do lado dele, a Bíblia faz questão de dizer que saiu sangue e água, como se quando não tivesse mais sangue, agora começou a sair água. Saiu sangue e água. O que significa isso? Sangue. O sangue é o que Deus já fez por nós. A água é o que Ele está fazendo em nós. A cada dia Ele está fazendo em nós. Coloca só para a gente finalizar, Hebreus 10, se eu não me engano, é 14, que fala sobre isso. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, Ele derramou sangue pelo que fez. E a água é o que Ele ainda está fazendo. Nós estamos sendo santificados a cada dia. Sendo santificados. A cada dia nós estamos aprendendo. Eu não sei tudo de Deus. Eu estou aprendendo a cada dia. Eu só posso falar assim, ó, eu, graças a Deus, estou salvo na hora que eu entrar mesmo na eternidade. É ou não é? A gente crê que está salvo, crê que estamos salvos, mas a gente só vai contar a vitória mesmo na hora que entrar. Na hora que Ele falar o nosso nome. Está aqui, no livro da vida. Então nós estamos sendo santificados a cada dia, vivendo como se fosse o nosso último dia. Viva hoje como se fosse o seu último dia. Como se Jesus fosse voltar hoje ao meio-dia, 3 da tarde. Se você soubesse, tivesse escrito lá na sua certidão de nascimento, ó, Jesus vai voltar para você dia 11 de janeiro de 2026, às 18 horas. Se você soubesse certo que hoje, às 18 horas, Jesus voltasse, o que você ia fazer com aquela pessoa que você tem mágoa? Você ia correr e pedir perdão. E, meu Deus, ela não está me atendendo, deixa eu ligar para o vizinho dela, para o parente dela, mas ela tem que me atender, porque se eu não pedir perdão, eu vou para o inferno, então eu tenho que pedir perdão. O que você ia fazer, sabendo que Jesus ia voltar hoje? Você ia estar até em jejum. Não é? Você não estava nem pensando no almoço, como você está pensando agora. No pãozinho com manteiga, derretendo na chapa. Oh, misericórdia. É ou não é? Você não ia estar nem pensando em comprar uma roupa nova hoje. Você está pensando assim, meu Deus, eu tenho que me lavar, me limpar, me purificar, eu tenho que rever tudo, se eu não estou vivendo no pecado, se eu não estou deixando nada para trás, porque eu preciso ser salvo. Então, se você soubesse que Jesus ia voltar hoje, você ia buscar de todo o coração, você ia implorar, você ia pedir para Ele misericórdia. E é o que a gente vai fazer agora, porque vai que Ele volte hoje, antes das 18 ainda, e a gente não sabe. Então, viva todo dia como se fosse o seu último dia. Não guarda mágoa para o outro dia, não, porque você pode não acordar, tá? O outro dia pode não chegar. Não deixa para depois, porque o depois pode não chegar. E você perder a salvação. Então, se você saiu de Jerusalém, volte. Volte para Jesus. Fiquem todos em pé. Segura nas suas mãos a sua ceia. Faça do seu lugar o seu momento com Jesus. Seu momento com Jesus. E nesse momento, você vai fazer a sua oração sincera. Se você quiser ficar em pé, dobrar o joelho, você vai ficar à vontade. Você vai ficar a sós com Jesus. Mas importa que você seja sincero, sincera. Oh, meu Pai, nós não queremos ter nome de que vive e espiritualmente está longe do Senhor, afastado do Senhor. Não, jamais. Nós queremos a eternidade.
Nós queremos o Teu Espírito, nós queremos ser batizados com o Teu Espírito. Os que já são batizados, nós queremos ser renovados com o Teu Espírito. Nós queremos a cada dia ter ouvidos para Te ouvir. Queremos a cada dia caminhar contigo e não longe do Senhor. Queremos permanecer no propósito e não fora dele. Queremos permanecer fazendo a Tua vontade para depois ensinar sobre a Tua vontade. Queremos estar praticando sobre a Tua promessa, sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor ensina, para que através dos nossos exemplos outras pessoas Te conheçam. Então perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, meu Pai. Renova-nos nesse momento, meu Senhor. Nós queremos temer a Tua palavra. E uma pessoa que teme a Tua palavra, uma pessoa que recebe o Teu Espírito, a gente não precisa lembrar que ela não pode ter mágoa. A gente não precisa lembrar que ela tem que ser dizimista. Não precisa lembrar que ela tem que fazer voto, porque ela é cheia do Teu Espírito. Ela ouve a Tua voz, ela ouve a Tua palavra todos os dias, os Teus ensinamentos. Então vem agora, meu Deus, vem agora, meu Pai, e purifica o nosso ser. Passa como uma esponja embebida no Teu sangue, esfrega a nossa alma, remova toda a sujeira, toda a mágoa, todo o ressentimento, remova todo o pecado, remova do nosso ser tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Oh, meu Pai, nós queremos ter a Tua visão, nós queremos ter os Teus ouvidos, nós queremos ter a Tua sabedoria, nós queremos ser a Tua imagem, a Tua semelhança. Quem olhar para nós tem que ver o Senhor. Quem conversar conosco tem que conversar com o Senhor. Então vem, meu Pai, com a Tua presença. Vem, meu Deus, com a Tua misericórdia. Vem com o Teu perdão, meu Pai, e lava-nos agora, purifica-nos agora, renova-nos nesse momento, meu Senhor Jesus. Espírito Santo, meu Senhor. Espírito amado, Espírito amado, Consolador, Espírito Santo, o que seria eu sem Tua presença em mim, meu Deus? vem com Tuas águas me envolver. Vem com Tuas águas me envolver. Vem com Teu fogo purificar. Vem com Teu fogo purificar. Com Teu vento leva o meu eu. Com o Teu vento leva o meu eu. Faz Tua vontade em mim, meu Deus. Tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem Te sentir. Nem posso imaginar como é viver sem Te sentir. Sem Tua proteção, aleluia. Tua proteção, Não saberia onde ir. não saberia onde ir. Para todos os problemas, Pra todos os problemas, só Tu tens a solução. só Tu tens a solução. Espírito de vida, Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver como é viver sem Te sentir, sem Tua proteção. Não saberia onde ir. Pra todos os problemas, só Tu tens a só solução. Tu tens a solução. És o motivo da minha És canção. o motivo da minha canção. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós levantamos este pão para o céu.
que simboliza a tua carne, o teu corpo. Eu, como ministro da tua palavra, eu consagro esse elemento. E quando essa pessoa ingerir esse elemento, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Se tem alguém doente, que seja curado. Se tem alguém fraco, que seja fortalecido. Oh, meu Deus, que a tua unção, que o teu poder salvador seja derramado sobre cada uma dessas pessoas. Nós renovamos a nossa aliança contigo, em te seguir, em te servir. Nós queremos ser cheios da tua presença. Nós queremos permanecer no propósito. Nós queremos andar na tua presença, seguir os teus passos. Nós queremos ser revestidos dessa unção, batizados com teu Espírito. Oh, meu Deus, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos nesse momento. O Senhor, levantando o pão, o tomou e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei em memória de mim. Então nós consagramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Coma do corpo do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Oh, aleluia, meu Pai. E até por uma coroa trocar. Levante o cálice para o céu. Este é o cálice da nova aliança. O Senhor Jesus, Ele disse: este é o sangue, o meu sangue derramado por vós. Bebei em memória de mim. Nós consagramos esse cálice, meu Deus. Que seja o teu sangue nos lavando, nos limpando, nos renovando, nos purificando. Nós somos privilegiados em poder se assentar à mesa contigo, em poder ouvir a tua voz, em poder te adorar, te louvar. Então que o teu sangue venha nos lavar, venha nos purificar, pois consagramos em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: meu Deus, que o teu sangue possa me lavar, me limpar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba do sangue do Senhor Jesus agora. O teu sangue me limpa e me dá o perdão. O Espírito Santo, Oh, aleluia. me enche de amor. Pode adorar Ele, pode louvar, O teu sangue pode exaltar. me limpa e me dá o perdão. O Espírito Santo me enche de amor. Faça uma declaração de amor a Ele, com palavras pensadas, palavras que venham da alma. E à medida que você vai adorando, louvando, o poder dele é derramado sobre você. Então adore a Deus, louve a Ele com toda a sua força, com toda a sua alma, e receba o Espírito dele, receba a presença dele. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou no teu agir. Ventos de Deus sopra em mim. Vai adorando. Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu Rei,
és o meu amor, tu és o meu amado, aleluia. Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Como todo ser humano, faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender de que nada me adianta se eu não te conhecer, de que vale toda a minha existência. Oh, meu Deus, batiza com teu Espírito, vem fazer morada, vem habitar dentro dessas pessoas, aleluia. De que vale toda a prata e o ouro, se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus. Me batiza com Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor, Senhor Jesus. Me batiza Oh, aleluia, meu Pai. e Oh, canta la faz balacina, canta la massala, canta la salaia. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos, te enaltecemos. que eu possa Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo. Oh, aleluia, Jesus. ser a tua testemunha e levar até os confins da terra o teu Adore Ele, louve Ele, exalte Ele. Oh, aleluia. Eu te amo, te adoro, te louvo. Tu és o meu Pai, o meu amado. teus braços
se ver tudo de novo, priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Chame Ele. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Celebrarei a ti, ó Deus. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados. Terra, céu e mar. Toda a terra Toda a terra celebra a ti, Aleluia. com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra. Receba o poder dEle, receba a presença dEle, receba o Espírito dEle, seja batizado com o Espírito Santo. Oh, aleluia! E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra. Oh, meu Deus, toda honra seja dada a Ti, toda glória seja do Senhor, aleluia. Pela fé, abraça o Senhor Jesus. Ele está aí na sua frente, mulher de Deus, homem de Deus. Ele te escolheu no meio de bilhões de pessoas. Ele só quer que você permaneça com Ele até o fim. Receba a paz, receba a alegria da salvação. Receba o Espírito Santo, em o nome de Jesus. Receba o Espírito de Deus. Se você já o tem, seja renovado, renovada. Ele te abraça, Ele te envolve. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Receba a alegria da salvação. A presença dEle vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Ele te renova, Ele te levanta, Ele te aviva. Nós queremos mais e mais de Ti, meu Pai. Nós queremos permanecer no propósito.
Queremos permanecer te ouvindo, te seguindo. Oh, aleluia. Oh, ele canta na balacili, canta na massalamai, salami, canta na salaia. Receba o abraço dele, receba o toque dele. Ele fala contigo em particular. Aleluia, meu Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar seus limites. Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo. no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho, Amém. Amém. Se a gente permanecer nele e a palavra dele permanecer na gente, em breve nós vamos estar louvando, adorando na eternidade. Amém? É só a gente permanecer até o fim e não sair do propósito. Você que chegou depois, ou Deus te toca para você ofertar, semear, dizimar, plantar, pega aí a sua oferta, ou que Deus te move para isso, coloca aqui no alforge. Você que está virtualmente, chegou depois aí, tem disposição para ofertar, para dizimar, eu vou colocar as contas aí para você fazer isso. A Ana Cláudia já vem aqui para a gente fazer a oração final, e aí você que quer consagrar a água, segura nas suas mãos, a água vai ser consagrada, a peça de roupa, os elementos que você quer que sejam apresentados a Deus, nós vamos consagrar, sobretudo, cada um aqui tem que ser a imagem e a semelhança de Jesus. Cada um aqui tem que ser consagrado para Jesus. Porque aí onde você colocar os seus pés, Jesus estará naquele lugar. Amém? Então nós já vamos fazer a oração final.
abençoando essa semana que seja de boas notícias, de milagres, de realizações. E a gente permanece com Jesus até o fim. Não é só mais uma semana, mais um dia, não, até o fim. Amém? Vamos orar. E o permanecer no caminho é o arroz e feijão. Com a internet, hoje nós temos vários iFoods, várias revelações, várias palavras. É o arroz com feijão que nos sustenta. Tem gente que ela não se vê, ela não olha para o real estado e ela acha que o problema está na igreja, mas o problema está nela. Por você estar buscando muitas coisas e não a única, o único. Aí fica essa turbulência aí dentro. Você vê que as pessoas botam força para vir na sexta, porque é para ela. No domingo é para ele. Tem que ter disposição para levantar no domingo para ele. Eu sei que muitos aqui vêm de bem longe, mas é para ele que você está fazendo. Então, a recompensa virá dele. Se mantenha no caminho. Se mantenha com ele. Os iFoods enjoam, cansam. Hoje você precisa do hambúrguer. Amanhã o hambúrguer já enjoou. Aí você vai pedir outra coisa e outra coisa. Aí daqui a pouco você fala assim: ai, mas o bom mesmo é o arroz e feijão. Então, não deixe o arroz e feijão. Não deixe que os iFoods chamem a sua atenção. A internet está para isso, para confundir. Os que estão no grupo da igreja, vocês receberam ontem, o que a gente mandou falando sobre a inteligência artificial. E cada dia vai ficar pior, e pior, e pior, e pior. Às vezes eu vejo as pessoas compartilhando o vídeo que a gente vê que foi feito, que não é verdade. Então, se mantenha no arroz e feijão, consulte a Bíblia, ore, veja se o que está te fazendo, o que te dá mais prazer. Se você não quer, não tem vontade, negue a sua vontade, porque quem te chama para a fé é o Espírito. Quem te chama para viver as coisas da carne é o diabo. Isso não mudou e nunca vai mudar. Não espere ter vontade para orar. Dê o horário, vai lá, ora. Ah, mas eu não orei, então para agora, meu Deus. Mesmo que nessa turbulência eu não vou conseguir dobrar os joelhos, mas em espírito agora eu te apresento a minha vida. Te peço perdão por não ter feito isso antes. É o arroz e feijão. É todos os dias. E para alguns isso cansa. É chato. Ah, não aconteceu isso, não teve isso. Ah, eu preciso de mais. E mais, e mais, e mais. Isso é carne. O Espírito, uma coisa só basta. Está na presença dEle. Está buscando Ele. Então, tenha os seus momentos com Deus. Durante a semana, hoje, você buscou a direção para isso. Ele já te deu uma porção. Então, agora é durante a semana. Tenha a sua vida com Deus. Uma igreja forte é uma igreja que anda de joelhos, em espírito, com o único Senhor e Salvador. Não esqueça. iFood não sustenta. Ele só enche a barriga de momento. Ele só brilha. O arroz e feijão sustenta. Amém? Então se mantenha no caminho. Tem muitos te chamando para sair do caminho. Não saia. Tenha a sua opinião bem definida, que a tendência agora é piorar. Lembre-se, as más conversações ainda estão corrompendo, viu? Não esquece disso. Vamos orar? Ó Deus, Tu és bem-vindo entre nós. Bendito seja o Senhor. Louvado, exaltado seja o Senhor. Meu Deus, nós queremos todos os dias das nossas vidas estar aos Teus pés, meu Pai, nos alimentando do Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, abençoe esse povo, fortalece, ajuda-nos a permanecer na palavra. Meu Deus, nos dê a direção, nos mostre o que fazer, nos ajude, meu Senhor. Nós precisamos, nós dependemos do Senhor.
Nós temos prazer em estar aos teus pés. Nós apresentamos ao Senhor a nossa semana, nós apresentamos ao Senhor a nossa casa. Consagra essa água, meu Deus, aonde quer que ela seja usada, que ela seja o ponto de contato entre o Senhor e essa pessoa, que aí, meu Deus, o inferno seja amarrado, que todos os planos do diabo sejam frustrados, que a língua fraudulenta, mentirosa, caia por terra. Meu Deus, afasta o enganador, tira o mentiroso dos nossos caminhos, meu Pai. Nós apresentamos a nossa casa, eu apresento essa criança, essa mulher, esse homem, eu apresento, meu Deus, esse pai de família, sustenta ele, honra, meu Deus, as mãos, honra os pés, firma os pés dessa casa. Eu te peço, meu Senhor, abençoa todos, guarda ao sair e ao voltar, meu Deus, guarda essa casa, guarda a cada um de nós. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa semana seja uma bênção para a tua glória, que essa semana, meu Deus, em tudo venhamos te representar, que em tudo venhamos mostrar o Senhor, meu Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então que seja uma semana bendita em tudo. E hoje na cafeteria está tudo em promoção. O mesmo preço do ano passado. Se tu uma bênção. Vão com Deus, hein? Com licença. Pra onde eu irei, meu Deus? Pra onde eu irei, meu Pai? Se só tu tens a vida eterna. Pra onde eu irei, meu Deus? Pra onde eu irei, meu Pai? Se só tu és o caminho. Pra onde eu irei, meu Deus? Pra onde eu irei, meu Pai? Pois tens a vida eterna. Pra onde eu irei, meu Deus? Pra onde eu irei, meu Pai? Só tu és o caminho. Só tu és o caminho.